A paz do Senhor Jesus esteja com você. Meu desejo é que o Espírito Santo nessa noite ele possa arrebatar o nosso coração realmente, que as verdades da palavra de Deus que vão ser ministradas aqui nessa noite possa realmente entrar dentro de você e produzir frutos, realmente os frutos necessários, né, para que você continue crescendo em Deus, para que você continue experimentando realmente o melhor de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Vamos compartilhar uma palavra juntos aqui, né? O Espírito Santo ele tem falado ao meu coração tanto, né? E eu já tinha, na verdade, preparado uma palavra anteriormente. Estava com uma palavra que eu também senti de Deus estar ministrando, algo que falava tanto comigo antes de tudo, mas durante essa semana realmente senti o Espírito Santo assim mudando um pouco a direção daquilo que ele queria falar, né? E é algo que realmente eu tenho procurado viver e buscar cada dia mais. Eu sinto nesses dias que Deus tem trabalhado alguns aspectos realmente da fé cristã no meu coração, e tem algumas coisas assim em particular que eu sinto realmente que é um tempo novo de Deus. Não sei se você já sentiu isso, né? Tem momentos da nossa vida, e eu vejo isso até mesmo diante de algumas leituras que eu faço. Eu gosto muito de ler, às vezes eu leio um livro, né, que não é exatamente aquele momento que eu estou vivendo, ou algo que Deus está falando muito direcionado ao meu coração. Então às vezes eu leio aquele livro, né, e termino de ler, às vezes eu então não sinto tanto interesse de continuar naquele momento, mas parece que tem fases da minha vida que Deus ele me direciona para praticamente tudo que eu vejo vai de encontro àquilo que Ele está falando ao meu coração. Então as leituras que eu busco são muito em cima daquilo, né, e eu começo realmente a me desafiar em fé, a viver algo naquele aspecto, né? E eu sinto que algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos é sobre oração, sobre fé e sobre prosperidade. São três coisas que eu tenho buscado muito do Senhor e crescer realmente nisso, e é através disso que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui com você. O tema dessa palavra é orando a palavra e rompendo em fé. Orando a palavra e rompendo em fé. Amém? Existe alguma área da sua vida que você sente que você precisa romper em fé? Literalmente, que você às vezes ainda se sente um pouco amarrado, ou que você sente que você precisa ser desafiado por Deus para viver um novo tempo na sua vida? Existe uma resposta através da palavra de Deus. Deus deseja nos desafiar como a sua igreja a não só viver uma vida de oração, mas viver uma vida de oração consistente, né? E a palavra de Deus, ela é o alicerce da nossa fé. À medida que nós vamos conhecendo a palavra, que nós vamos desenvolvendo a palavra realmente, nós vamos mergulhando nela, isso vai gerando um alicerce onde nós podemos colocar os nossos pés, né? Aqui eu não tenho mais nada aqui para frente. Mas imagine você que a fé é exatamente isso, né? Quando você, sem ver o chão, você decide colocar os seus pés, porque através da palavra de Deus, você tem uma garantia de que você pode fazer aquilo. Isso é a fé, é você andar realmente além daquilo que os seus olhos conseguem ver. E muitas pessoas, muitos cristãos, às vezes não estão desfrutando disso como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. E eu falo isso por mim mesmo. Quantas vezes eu vivi anos e anos dentro da igreja, tantas vezes meio que cega diante de algumas realidades, de algo no mundo espiritual que Deus quer despertar a sua igreja para viver. Sabe, quantas vezes nós parece que estamos andando com os nossos olhos fechados diante de algo que nós podemos romper segundo a palavra, mas que muitas vezes nós não rompemos porque nós não conhecemos de fato as promessas de Deus para a nossa vida. E é isso que realmente eu quero desafiar você nessa tarde, nesse início de noite, né? Deus ele tem os seus métodos de trabalhar, Deus ele tem a sua forma de agir, né? E sobre algo na nossa vida, né? Às vezes nós temos a tendência de dizer assim, você já ouviu alguém falando assim, eu comecei a orar,
eu comecei a orar e aí parece que o diabo ficou furioso contra mim e um monte de coisa começou a acontecer. E aí agora eu acho até que eu vou parar. Eu já ouvi uma pregadora falando assim que gerar um testemunho dói, né? E um dia eu fiquei pensando a respeito disso e falei, realmente, porque se eu quero testemunhar a cura de Deus na minha vida, se eu estou sofrendo com alguma enfermidade e eu preciso testemunhar a cura de Deus, de fato eu preciso passar pela enfermidade, né? Se eu vou testemunhar a respeito da provisão de Deus, o cuidado de Deus na minha vida financeira, de alguma forma eu passei por um período de escassez, de dificuldade, onde eu precisei desenvolver a minha fé, acreditar nas promessas de Deus, declarar isso todos os dias, né? E então viver a provisão e o cuidado de Deus, né? Então existem áreas da nossa vida que nós precisamos se mover em direção à fé, e eu quero realmente falar com você sobre alguns pontos, sobre algumas coisas, né? Qual nós podemos andar realmente em fé através da palavra de Deus. Mas antes disso eu te pergunto, né? Qual é o alicerce que você tem caminhado? Lá no Salmo 119, 105, a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas vezes nós andamos meio que como se nós estivéssemos em uma escuridão diante de algumas decisões que nós precisamos tomar. E eu já me senti assim, às vezes precisando tomar alguma decisão e meio que me sentindo no escuro. Às vezes nós nos sentimos assim numa escuridão diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Às vezes é uma situação familiar, às vezes nossa vida financeira ou nossa vida profissional, você olha e fala assim, meu Deus, parece que nada muda, nada acontece, o que está acontecendo? E às vezes nós nos vemos assim, meio que andando na escuridão. Mas olha o que a palavra de Deus diz, isso é tão animador, porque a palavra de Deus diz que mesmo diante dessa escuridão, se de repente você fechar os seus olhos aqui e nós desligássemos todas essas luzes, você não conseguiria enxergar nada à sua frente, né? Mas a palavra de Deus, ela é a luz que direciona o nosso caminho. Então quando nós estivermos orando a palavra de Deus, quando nós estivermos colocando a palavra de Deus dentro das nossas orações, então agora nós temos uma luz mesmo diante de toda a escuridão que estiver à nossa volta. Nós vamos conseguir enxergar aonde nós precisamos pisar. A palavra de Deus vai nos direcionando, então nós vamos caminhando segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz. É isso que nós precisamos fazer. Lá em Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mas talvez você possa estar pensando assim, mas então por que não está acontecendo? Né? Por que eu não estou experimentando isso? Por que eu não estou vivendo isso ainda de fato? E aí eu te pergunto, você realmente tem se exposto à palavra de Deus? Você realmente tem mergulhado na palavra de Deus? Você realmente tem buscado respostas no Senhor e você não tem encontrado? É isso que você está dizendo? Né? Ou de repente, às vezes como cristãos nós vivemos muito no automático muitas vezes, né? Ao longo da nossa vida cristã, às vezes a gente acha que a gente já sabe muita coisa. Então às vezes a gente acha que está orando, mas não está orando. Às vezes a gente acha que está buscando, mas às vezes não está buscando. A gente acha que já sabe tudo, né, sobre a fé. Às vezes a gente por estar falando alguma coisa, ou por estar balbuciando algo, nós achamos que nós estamos orando, que nós estamos levando aquilo em oração diante de Deus. Mas muitas vezes nós estamos muito mais reclamando das situações do que orando. Muitas vezes nós estamos muito mais simplesmente falando de algo que está acontecendo. Ou nós repetimos inúmeras vezes, eu vou orar por você, eu vou orar por essa situação, nós vamos orar, vai ficar tudo bem. E quantas vezes de fato nós oramos, nós gastamos um tempo para orar sobre aquilo, sobre as decisões que nós precisamos tomar na nossa vida? Não, vamos orar. Será que de fato nós temos orado, nós temos investido tempo nisso? Mas não só uma oração, vou orar aqui e falar, oh Senhor me abençoa, oh Senhor me ajuda, oh Deus me direciona, né? Mas de fato, orar uma oração consistente através da palavra de Deus, sabendo aquilo que nós queremos nele, aquilo que nós estamos indo buscar no Senhor, e muitas vezes nós não estamos recebendo
A palavra de Deus mesmo diz que nós oramos e não recebemos porque nós não sabemos pedir. Nós não estamos pedindo muitas vezes da forma certa, usando as ferramentas certas que nós podemos usar e que foi o próprio Deus que nos deu, né? Então nós precisamos cada dia mais entender isso, né? Direcionar o nosso coração para isso, expor o nosso coração à palavra de Deus. E a Bíblia, queridos, ela nos garante resultados. Ela nos garante resultados extraordinários para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Você crê que a Bíblia, ela te garante resultados para todas as áreas da sua vida? Que tem respostas de Deus para todas as áreas da nossa vida através da palavra, né? Existem promessas de Deus. E é isso que nós vamos entender um pouquinho aqui. Às vezes nós estamos pedindo coisas que não estão dentro daquilo que Deus tem para nós. Ou às vezes nós nem sabemos como nós estamos pedindo. Mas na palavra de Deus tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Sabe? É cura que você precisa? Pega, tem na palavra de Deus. Tem aqui. É provisão que você precisa. É proteção de Deus que você precisa. Tem na palavra de Deus. É prosperidade que você precisa. Tem na palavra de Deus. É libertação. É salvação para a sua família. Tem na palavra de Deus. Tem na palavra de Deus. E nós podemos, como filhos de Deus, ir buscar essas coisas. Nós temos autorização diante de Deus para fazer isso, porque foi Ele quem nos disse. Nós vamos ver isso aqui na palavra também. Nós precisamos chegar diante de Deus com uma base bíblica, né? E deixa eu te falar uma coisa, tem muitas pessoas que às vezes ficam, e eu já fiz muito isso, de achar que Deus ia sentir pena de mim, né? De ficar assim, ai meu Deus, coitadinha de mim, porque eu estou passando por essa situação difícil. Poxa vida, parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não está ouvindo o que eu estou falando. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai sentir pena de você, porque Ele não te vê como um coitadinho, Deus te vê como um filho. E como filho, você tem acesso a Ele através da palavra, através da oração. E é isso que nós precisamos buscar em Deus, como filhos de Deus, não simplesmente como pessoas que estão passando alguma necessidade ou precisando de alguma coisa e não se sentem supridos de alguma forma. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela está carregada de promessas poderosas. Ela é a Constituição, ela é a nossa Constituição, a Constituição do Reino de Deus. Mas mais do que isso, a Bíblia é a nossa fonte de oração, o nosso manual. Ela é a nossa fonte, é lá que nós precisamos aprender a forma certa de fazer, a forma certa de orar. E nós precisamos fazer isso usando a palavra a nosso favor. Porque nós temos esse direito como filhos de Deus. E sabe, queridos, tem muitas pessoas que às vezes elas ficam com um engano na sua mente. E elas começam a pensar, mas se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Será que é a vontade de Deus que eu passe nesse concurso? Fiquei preocupado, porque eu acho que o pessoal não está aqui hoje. Acho que ninguém que fez o concurso veio aqui hoje. Será que é a vontade de Deus que a minha família seja salva? Será que é a vontade de Deus que a minha célula multiplique? E às vezes a gente fica, será que é a vontade de Deus? Se for a vontade de Deus, né? E deixa eu te falar, através da palavra de Deus, é a vontade de Deus nos abençoar. É a vontade de Deus, sim, que você cresça. É a vontade de Deus que você prospere. É a vontade de Deus que você seja curado. Já é a vontade de Deus. A Bíblia fala lá em Mateus 8:2 sobre um homem leproso. Esse homem, ele se aproximou de Jesus justamente com essa mentalidade. E ele falou assim, tão coitadinho dele, né? Ele falou, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. E imediatamente Jesus, olhando para aquele homem, ele diz, eu quero, seja curado. E aquele homem foi curado. Então é a vontade de Deus nos abençoar. Nós precisamos entender isso como filhos dele, amém? Nós precisamos crer fortemente no nosso coração, porque a fé é a certeza. Diga, a fé é a certeza. A fé é a certeza. Amém. Eu quero ler com você um dos textos que mais tem me empolgado nos últimos tempos.
né, que está lá em Isaías 55, 10 ao 11. Eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí, fica à vontade, pode abrir a sua Bíblia. Né? Eu sei que nós, às vezes, temos um recurso aqui, olha, que hoje nem está funcionando. Né, gente? Esse recurso é para os nossos visitantes, né? Nós precisamos abrir a nossa Bíblia aí e juntos ali observar aquilo que a palavra de Deus está falando para nós. Lá em Isaías 55, do 10 a 11, diz assim: assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e a fazerem brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e para o que come. Aí agora, vamos comigo aqui nesse próximo trecho que diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Da boca de quem, gente? Da boca de quem? Da boca de Deus. Qual a palavra que sai da minha boca? As promessas. Quais são as palavras que saem da boca de Deus? Quais são as palavras que saem da boca de Deus? Né? Deus está falando assim, também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Né? E não voltará para mim vazia, mas fará o que? Mas fará o que desejo. É o desejo de Deus, sim, nos abençoar. E atingirá o propósito. Qual é o propósito? Talvez é um propósito de cura. Você está indo buscar cura no Senhor. É um propósito de salvação. É libertação. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela não voltará para mim. Não voltará para Deus. Para aquele que falou as palavras. Não voltará para Ele vazia. Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu o enviei. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Você pode se empolgar também com essa palavra. Que palavra poderosa. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus é invocada, a promessa que Ele mesmo fez é lembrada. Deus, sabe, quando você traz diante de Deus a palavra que Ele mesmo falou, porque foi Ele quem prometeu, e quando você traz essa palavra, então você está lembrando diante de Deus: olha, Senhor, lembra do que o Senhor falou, a tua palavra, lembra aquilo que o Senhor já disse. É isso que nós fazemos, e a palavra de Deus, o próprio Deus está dizendo que ela não voltará para Ele vazia, sem antes cumprir o propósito para qual Ele o enviou, Ele destinou. Amém? Então as orações que nós fazemos firmadas na palavra de Deus não são orações vazias, né? Não são orações assim, palavras jogadas ao vento. Não são, às vezes nós estamos orando, nós nem sabemos o que nós estamos orando. Nós estamos falando um monte de coisa: Senhor me abençoa, te abençoa, Senhor te abençoa, te perdoa. A gente às vezes começa a orar um monte de coisa que a gente nem sabe o que a gente está orando. Mas as orações firmadas na palavra de Deus, elas são diretas, elas são objetivas e elas são carregadas de vida e de fé. Então nós precisamos aprender a orar a palavra, amém? A pastora Valnice Milhomens, né, eu li recentemente um livro dela, que é um dos livros que eu tenho lido a respeito de oração. Eu li vários livros desde o começo do ano sobre oração. Eu tenho lido, tenho procurado vários livros, porque realmente eu tenho entendido isso, o poder que há na oração, e na oração através da palavra de Deus, né? E em um dos livros da pastora Valnice, ela fala uma frase muito poderosa, eu tomei isso para mim. Ela fala assim: quem ora a palavra já começa com a resposta. Quem ora a palavra já começa com um passo à frente, querido. Você já está um passo à frente daquilo que você está buscando diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai contra a sua palavra. Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele mesmo falou. Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez. Porque não é simplesmente sobre nós, é sobre quem Ele é. E Ele não mente, Ele não volta atrás. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Então nós só precisamos compreender isso. E através da palavra, com a atitude certa em buscar em Deus. Essa é a vontade dele para nós. Então vamos ver aqui alguns caminhos que nos ajudam a compreender como nós podemos romper em fé através da palavra. Amém? A primeira coisa: conheça a vontade de Deus e creia. Conheça a vontade de Deus e creia. Vai aparecer aqui.
1 João 5, 14 e 15 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Como que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Porque a palavra de Deus diz que se eu pedir algo conforme a vontade dele, então Ele vai me responder. Ele vai, sim, confirmar a sua palavra. Mas como que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Levanta aí a sua espada. A minha tá feinha, eu trouxe de propósito hoje porque o pessoal gosta de me zoar por causa da minha Bíblia. Mas nós conhecemos a vontade de Deus através da palavra, de ler, de meditar, de buscar, de nos expor a palavra. Queridos, eu lembro que quando logo que eu me converti, no início da minha caminhada cristã, quando eu ainda era adolescente, e nós começamos a aprender sobre o relacionamento com Deus, sobre ter vida com Deus, sobre tirar tempo com Deus, nós éramos ensinados. Eu acho que a gente precisa voltar a fazer isso com mais, ser mais intencionais nisso. Porque às vezes a gente acha que as pessoas já sabem, que elas vão saber, que elas vão buscar, que elas vão, mas nós éramos ensinados a ter um caderninho de meditação, e nós aprendíamos de fato a meditar na palavra. Não é só ler, ler um monte de coisa, não. Nós meditávamos na palavra, e a gente tinha aquele caderninho para quê? À medida que eu estava meditando na palavra de Deus, eu ia encontrar ali a promessa de Deus para a minha vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual é a promessa aqui? Qual é a promessa de Deus? Promessa de provisão, de cuidado de Deus, que Ele, a minha fonte vem dEle, o meu cuidado vem dEle, é Ele quem me supre. Se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Então eu encontrei a promessa e eu vou orar em cima disso agora. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada, porque o Senhor cuida de mim. Deus, o Senhor está vendo, eu estou passando por essa situação, por esse vale, mas eu sei que eu não vou permanecer aqui, porque o Senhor é comigo, o Senhor é meu pastor, o Senhor me direciona. Entende o peso da oração regada pela palavra? Quando a palavra é o seu alicerce, quando você está pisando em cima da palavra, caminhando em cima dela, os seus pés caminham seguros. E é isso que nós precisamos fazer cada dia mais. Nós precisamos ensinar as pessoas. É isso que eu estava falando aqui. Às vezes a gente se acostuma com alguns recursos que são bons, mas que a gente não deve se acostumar. Isso aqui são para as outras pessoas, para os nossos convidados, para as pessoas que nós vamos trazer para cá. Mas nós precisamos ter o hábito de buscar na palavra, de meditar na palavra, de acompanhar a palavra. Eu lembro que um dia a gente estava saindo de casa com as meninas e todo mundo lá em casa tem Bíblia, E a gente estava saindo, de repente todo mundo bonita, tudo maquiada, linda, arrumada, com a bolsinha do lado, Eu tenho que dizer uma coisa: vocês estão indo para o shopping? Ou vocês vão para a igreja? Cadê a Bíblia de vocês? Eu não estou dizendo que está em pecado, que não está trazendo a Bíblia, não me entenda dessa forma, mas eu estou ensinando para elas, que elas devem trazer a Bíblia quando elas vierem para a igreja. Traz a Bíblia, Desenvolve de novo o hábito de andar com a Bíblia. Bota debaixo do sovaco, não tem problema, Bota aqui, anda com a tua Bíblia, Desenvolve esse hábito de abrir a Bíblia na hora do culto, de acompanhar as referências juntos. Isso nos ajuda se a gente está só ouvindo. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está vivendo uma geração tão esquecida. Eu falo por mim. Às vezes a pessoa não lembra nem o que comeu no almoço mais. Quando dirá o que ouviu aqui o pregador falar por não sei quantos minutos. Então nós precisamos, quando nós também estamos ali olhando, lendo, aquilo está entrando numa proporção maior dentro de nós. E nós precisamos, buscar isso cada dia mais. Tinha um pastor que ele falava que mais vale um lápis curto do que uma memória longa, Então, tenha o hábito também de anotar, de ter o seu caderninho, de estar ali anotando aquilo que Deus está falando com você. Isso é muito importante. E quanto mais nós conhecemos a palavra,
mais fé Deus gera no nosso coração. Mais fé. E deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Conteúdo da classe Nova Criatura, tá? Tem uma mesclagem aqui de muita coisa. Você que não faz a classe, né? Vamos lá que vai ser muito poderoso. Fé é diferente de esperança. Você sabia? Fé é diferente de esperança. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza. É a certeza que já aconteceu no instante que você pediu, né? A esperança não. A esperança é assim: eu tenho esperança que um dia eu vou conhecer a Disney, né? Você tem esperança, pode acontecer, pode não acontecer, mas você tem que ter esperança. É muito legal ter esperança. Tem esperança que no final do culto, ei, olha aí para a pessoa que está do seu lado. Tem esperança que no final do culto alguém vai convidar para comer aquela pizza, aquele RO, aquele farofão. Não precisa ser só coisa chique, não, gente. Pode ser o restinho do almoço, né? A gente mistura tudo, joga a banana dentro, fica maravilhoso. Isso é esperança. Mas a fé é a certeza, né? Pela fé eu tenho certeza que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque é uma promessa de Deus. Pela fé eu tenho certeza que pelas pisaduras do Senhor eu já fui sarado. Eu tenho cura. Amém? Isso é fé. E nós precisamos ter essa fé, nosso coração, e não de uma forma racional. Porque se nós formos parar para pensar, mas eu acho que não vai dar certo. E a gente às vezes começa a querer ter fé de uma forma racional, olhando as possibilidades. Peraí, deixa eu ver primeiro aqui as possibilidades, aí depois eu vou aplicar a minha fé. Não é assim que funciona. A fé, né, é algo que você acredita antes mesmo de ver. E eu quero ler com você uma passagem que está em Marcos 11:24. Essa também tem sido assim, top 1 na minha vida de oração. Está lá no topo, né? Essa passagem lá em Marcos 11:24, a palavra de Deus diz assim: que tudo, diga tudo, tudo que pedirem com fé, crendo que vocês vão receber. É assim? Crendo que já receberam. Tudo que você orar a Deus por você, pela sua casa, pela sua família, crendo que você já recebeu, a Bíblia diz: assim será com você. Vai ser assim. Se você orar crendo que já aconteceu, então nós não podemos ficar orando imaginando que será que vai acontecer. Se acontecer, não. É crendo que nós já recebemos a resposta de Deus. Você lembra da história de Daniel? Quando Daniel ele começou a orar e se consagrar diante de Deus, buscando uma resposta, a palavra de Deus diz que desde o primeiro dia que Daniel se propôs a orar, desde o primeiro dia a resposta já veio, já saiu do céu, né? Mas a Bíblia também fala que existe uma guerra no mundo espiritual. Existe uma guerra inclusive pela sua fé, meu querido. Porque às vezes você começa a orar por algo e a resposta não chega imediatamente. Aí você começa a duvidar, eu acho que não era a vontade de Deus. Olha, de novo a incredulidade entrando. Acho que não era para agora, acho que não era a vontade de Deus. Você não creu como deveria crer e agora você coloca a culpa em Deus, que não era a vontade dele, sendo que a vontade de Deus já é que você seja abençoado, né? Desde o primeiro momento, Deus ele quer nos abençoar, assim como foi com Daniel. Então coloque o seu coração, aplique o seu coração, não deixe esmorecer a sua fé para você não perder a sua bênção. Daniel, mesmo sem a resposta chegar, ele continuou ali consagrando, orando, né, e confiando no Senhor. E no tempo certo a resposta veio. Amém? Encontre a promessa. A segunda coisa, encontre a promessa e fale em linha com a palavra escrita. Lá em 2 Coríntios 1:20, quando você abre aí, eu vou beber um pouquinho de água. Eu estou dando aqui para você algumas chaves que não são segredos, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Algumas pessoas falando, né? E até mesmo aqui na igreja, com certeza nós já ouvimos isso tantas vezes. Mas, como o pastor Eve mesmo diz, né? O segredo do aprendizado é a repetição, né? Então,
quanto mais você puder repetir um assunto, se é algo que Deus está falando no seu coração, leia 1, leia 2, leia 3, leia 10 vezes, sabe? Vai ler de novo e busque de novo, porque quanto mais você buscar, mais a sua fé vai ser alimentada. Então, 2 Coríntios 1:20 diz assim: pois todas quantas forem as promessas de Deus, todas quantas forem o quê? As promessas, né? São as promessas. Então, se você está buscando cura, você precisa ir lá na palavra e encontrar o quê? Qual é a promessa, gente? A promessa. Você precisa ir lá e encontrar a promessa, porque se você está orando a promessa, você está respaldado. Amém? Então, 2 Coríntios diz assim: pois todas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, e por intermédio dele o amém, e proclamado por nós para a glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se é uma promessa, se está na Bíblia, se foi ele quem falou, né, já tem o sim e o assim seja, porque amém é assim seja, né? Então Deus já disse sim para você, e Deus já disse assim seja conforme a sua fé. Então, se é uma promessa, você já tem o sim de Deus. Amém? Isso te anima? Amém? Então vamos lá. Qual a área da sua vida que você está levando para Deus em oração e buscando uma resposta? Você já conhece a promessa, né, que te garante essa resposta? Se de repente você está orando por proteção de Deus, né, e aí você começa a orar a palavra, você diz: Senhor, a tua palavra diz que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará até a minha casa. Se eu estiver no teu esconderijo, se eu habitar no teu esconderijo, a tua palavra diz que os meus inimigos, eles podem até vir por um caminho, mas que por 7 caminhos eles fugirão. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não vai me deixar cair em tentação. E você vai recitando a palavra de Deus, você vai trazendo agora, invocando a promessa e se apropriando dele pela fé. Amém? Mateus 12, 34 a 37. Eu vou só parafrasear aqui pra gente, né? Fala que a boca fala o que está no coração, né? Então nós precisamos declarar a palavra que já está dentro de nós, que nós já estamos nos alimentando. A Bíblia diz que um dia nós prestaremos conta das palavras que nós falamos, as palavras inúteis que nós falamos, e nós ou seremos condenados ou seremos absorvidos por elas. Lá em Efésios 4, 29 diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade de cada um. E assim transmita graça aos que ouvem. Lá em Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. É uma ordem de Deus. Quantas vezes nós até estamos orando a promessa, estamos orando a palavra, mas a gente termina de orar e começa a fazer um monte de confissão que vai totalmente contra aquilo que nós estamos falando, né? Nós não podemos dar lugar ao diabo com a nossa boca. Nós precisamos guardar a nossa boca e entender que há poder realmente de vida e de morte naquilo que nós falamos. Por isso que é tão importante você declarar a fé com a sua boca, né? Tem pessoas que falam: não, eu tenho fé, mas só para mim aqui. A fé é você se arriscar, meu querido. Se você não se arrisca, se você não, sabe, coloca o pé para fora, muitas vezes você não está exercendo a sua fé, porque você está assim: se não acontecer, se não fizer, e se não der, né? Se de repente você está num lugar e Deus te manda orar por alguém, Deus te dá uma palavra ali para alguém, e você pensa: não, mas e se não for? E meu Deus, e se der errado? E se a pessoa não ficar curada? E se eu orar e não der certo? Ai, o que vão pensar de mim? Que eu não sou um servo de Deus. Aí você começa, às vezes, a ir contra aquilo, você não está agindo em fé. Mas se Deus falou, se Ele falou algo no seu coração, né, então você precisa obedecer. Amém? Amém. E a terceira coisa: ore a solução e não o problema. Nós vemos na vida de Abraão, né, que antes mesmo de Abraão se tornar o pai de multidões, né, que Deus tinha dito para ele, antes de ele se apropriar da promessa, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, agora pai de multidões, pai de muitas nações, né? Então Deus, Ele também faz exatamente isso. Ele se antecipa, Ele coloca o pé na frente,
proceder, porque às vezes nós ficamos esperando a coisa acontecer para depois nós darmos um passo. Mas o que Deus está dizendo é assim: olha, você tem fé, você crê que isso aqui, então gera isso e vai dar um passo à frente. É exatamente isso que Deus fez. Lá em Romanos 4,17, a parte B diz assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Então você começa a gerar algo que ainda não existe. Quem já fez isso aqui? De repente você estava diante de uma situação e você agora começou a gerar aquilo antes mesmo que aquilo existisse. Eu vou contar para vocês rapidamente o testemunho de quando nós compramos a nossa casa, né? Eu sei que algumas pessoas aqui já ouviram, mas eu acho que eu nunca contei. Quando foi para nós comprarmos aquela casa que nós moramos, nós realmente não tínhamos condição nenhuma de comprar aquela casa, né? Nós nem tínhamos por onde fazer o recurso, o meio, nós não tínhamos, né? Mas eu lembro que eu me coloquei diante de Deus. Eu entrei numa crise com Deus, eu falei: Deus, eu quero minha casa, eu quero minha casa. E eu comecei a orar e jejuar por aquilo, né? Eu fiz um propósito com Deus. E nessa época o Cleiton trabalhava, ele ainda era profissional da área dele, né? E eu lembro que 3 vezes por dia eu me ajoelhava no chão da minha casa, colocava o meu rosto no chão e eu começava a clamar a Deus e orar em cima daquilo que eu queria, né? E eu realmente senti de Deus que eu não deveria ficar simplesmente orando por aquilo, mas que eu deveria dar alguns passos, né? E eu lembro que eu comecei a falar com o Cleiton: amor, nós vamos sair para visitar umas casas para comprar. E o Cleiton falou: como assim? Como assim nós vamos comprar uma casa se nós não temos dinheiro? Eu falei: não, mas Deus vai abrir a porta, né? E nós vamos comprar uma casa. E nessa época eu usava um jornal, né, para pegar os classificados lá e ver as casas. E aí eu ligava, né? Eu ligava para as pessoas e começava a falar: eu quero fazer uma visita, como que é a casa? Tem quantos quartos? Né? Eu sou o que é considerado o terror dos corretores de imóveis, né? Eu falava com alguns corretores e aí eu marcava uma visita, né, em algumas casas. Essa tarde, amor, nós vamos passar a tarde visitando algumas casas. Eu falei: a mulher, tu tá doida? Nós não tem dinheiro, como que a gente vai visitar a casa? Não, vamos, vai dar certo, né? E a gente ia, às vezes passava a tarde, entrava na casa: não, essa aqui não e tal, não sei o quê. Quando chegava alguma casinha que a gente mais ou menos se interessava, às vezes a gente negociava o preço com a pessoa, né? Eu lembro de uma situação, uma casa que eu gostei, né? E a pessoa estava pedindo um preço assim mais alto. Eu falei: não, esse valor e tal, vamos lá, vamos pensar no valor assim, né, e tal. O que você acha de X? Né, valor. A pessoa: eu preciso pensar. E tudo ok, então você pensa, depois você me dá uma resposta e tal. Mas eu não tinha aquele valor X, mas eu estava em fé, gerando. Eu estava trazendo à existência algo que não existia. Eu estava crendo que Deus ia me dar a minha casa, que era algo que eu estava buscando diante dele. Mas eu não fiquei simplesmente ali esperando. Eu coloquei o pé para fora, eu comecei a declarar e crer e sonhar, idealizar, imaginar. E eu já sonhava com aquilo todo dia. Eu estava grávida daquilo, sabe, do meu sonho. E eu comecei a aplicar fé para aquilo. E eu não posso contar aqui a história toda, porque já estou aqui correndo contra o tempo. Mas no final das contas, queridos, quando nós fomos lá, né, na casa realmente que nós compramos, eu lembro que quando abri o portão assim, eu não vi nada, sabe, da casa, eu não vi defeito, eu não vi um muro cheio de empelado que tinha lá, né, cheio de pintura e tudo, eu não vi nada disso. No momento que eu abri aquele portão, eu falei: essa é a minha casa, a casa que Deus vai me dar, é a minha casa. E o Cleiton também sentiu a mesma coisa. E nós, resumindo assim, Deus abriu uma porta, né? E quando nós fomos no banco com a pessoa que nós vendemos um terreno, né, que o Cleiton ganhou, e a pessoa falou: olha, eu não sei quanto que nós temos no banco, é um dinheiro que está sendo guardado lá, não acompanho, mas vamos lá no banco ver quanto que tem. Nós já tínhamos negociado o valor da nossa casa, nós tínhamos ido lá com o corretor, conversado com a pessoa e fechado um valor X na casa. Queridos, quando o Cleiton foi no banco com essa pessoa para olhar o dinheiro que tinha lá, imagine você quanto tinha lá. Exatamente o valor que nós precisávamos. Exatamente o valor que nós tínhamos negociado da nossa casa, sem saber.
depois do acampamento eu estava falando para várias pessoas, né? A gente indo comprar coisas, fazer coisas, e o nosso carro assim ainda meio capengando algumas coisas. Eu falei, não se preocupa não, a gente vai trocar de carro no próprio acampamento. Aí a pessoa, ai que legal! Imagina quanto que eu tenho para trocar de carro depois do acampamento. Fé, eu tenho fé que Deus realmente vai fazer como Ele já fez tantas outras vezes, né? E essa semana eu falei para ele, amor, vamos olhar os carros. E aí ele falou, mulher, para com isso. Eu falei, não, vamos. Aí a gente no intervalo do almoço tinha ido buscar as meninas na escola. E aí ele estava saindo de casa assim, todo langanho, né? Assim, eu falei, é assim que tu vai olhar o teu carro novo? Ele, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, a gente vai olhar os carros, vai sonhar, vai começar a gerar em fé, vai começar a acreditar que vai chegar em nome de Jesus. Amém? E é para Ele, é por Ele. Eu lembro que, eu acho que ontem eu estava indo deixar uma pessoa em casa, no nosso carro. E eu fiz uma oração assim, naquele instante eu fiz uma oração assim, eu falei, Deus, não me dê algo que eu tenha pena de usar. Eu só lhe peço isso, não me dê algo que eu tenha pena de usar para o teu reino. Que eu pense, não posso fazer isso porque meu carro é novinho, né, é bonito, é legal. Não posso fazer isso porque minha casa, não me dê nada que eu tenha pena de usar no teu reino. Porque tudo é para ti, é por ti, é o Senhor, é do Senhor, é o Senhor quem tem nos dado. Então, eu creio, sabe? Eu creio realmente. Meu Deus. Gere isso dentro de você. E já comece a agradecer. Agradeça a Deus como se você já tivesse, como se Ele já tivesse te dado. Né? Se é lícito, se está dentro da palavra, se é uma promessa, não tenha medo. Às vezes a gente fica com medo, né? Não, mas se eu pedir e não der certo, não tenha medo. Creia que você é filho do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que traz à existência aquilo que não existe, daquele que dá vida aos mortos. Esse é o nosso Deus. Amém? E dê passos de fé, os passos de fé necessários, assim como eu estava falando, né? Na Bíblia nós temos o exemplo do cego Bartimeu. O cego, naquela época os cegos, eles recebiam uma capa que davam para ele autorização para pedir esmolas. Então é como se ele tivesse ali, fizesse parte de um sindicato, ele tivesse autorização para isso, é como se fosse a fonte de recurso dele. É como se ele recebesse hoje, sei lá, não me entenda mal, mas digamos que ele recebia um Bolsa Família para estar naquela condição, porque ele estava naquela condição, né? E quando ele se aproxima de Jesus e ele quer receber a cura, ele tem tanta fé que Deus pode curar ele, que antes mesmo dele ser curado, a Bíblia diz que ele arrancou aquela capa e ele lançou fora tudo aquilo que condicionava ele àquela situação. Ele falou, eu quero ser curado, eu quero ver novamente, então eu abro mão disso aqui, né? E ele realmente pode viver o milagre de Deus. Queridos, eu já vi tantas respostas de oração de Deus na minha própria vida, desde coisas simples, pequenas, né? Desde coisas assim, as minhas filhas estão precisando de X, né? E eu simplesmente conversar com Deus e confiar nele e realmente acontecer, né? E eu ver Deus me suprir. Quem me conhece, eu sempre falo assim, que Deus me veste. Deus literalmente me veste. Gente, dificilmente eu compro uma peça de roupa para mim, né? Normalmente eu sou muito abençoada quanto a isso, né? Mas realmente eu tenho confiado no Senhor, e quando eu preciso eu peço para Ele. Eu falo, Senhor, eu estou precisando disso, eu preciso disso, e eu realmente vejo o meu Pai, o meu Deus, me suprir de tantas formas, de tantas maneiras. Eu poderia contar aqui tantos testemunhos para encorajar a sua fé, mas eu creio que Deus, Ele quer desafiar você a viver isso, sabe, no seu dia a dia. Às vezes a gente fica precisando de coisas, mas a gente não ousa levar aquilo para Deus, né, através da palavra. Eu tenho ensinado as minhas filhas, e só mais um testemunho. Eu lembro que a Sara estava menorzinha ainda, eu lembro que a gente estava lendo um livro juntas, eu estava lendo com ela, que é O Poder da Criança que Ora. Nós estávamos lendo esse livro e estudando juntos, né? E eu lembro que uns dias ela falou assim para mim, mamãe, eu estou precisando de um perfume, o meu perfume acabou. E aí eu falei para ela assim, Sara, vamos orar? Sabe por quê, queridos? Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que você tenha toda a condição possível de dar tudo aquilo que os seus filhos querem, você também tem a oportunidade de ensinar os seus filhos a
ensinar os seus filhos a viverem com fé também. Eu falei, Sara, vamos orar, ore por isso, peça para Deus, diga para Ele que você está precisando de um perfume. E a Sara começou a orar. Gente, mais ou menos assim, uma semana depois, e nós não comentamos isso com ninguém, mais ou menos uma semana depois, uma irmã minha veio, né, lá para casa. Ela chegou, assim que ela chegou, ela falou, Sara, eu tenho uma surpresa para você, eu trouxe um presente para você. Imagina você o que era o presente. Não era um perfume, eram 2 perfumes. 2 perfumes. A Sara, na hora que ela viu aquilo, ela, mãe, a gente orou. Eu falei, exatamente, né? E aquilo desafiou a fé dela para crer que Deus pode suprir as necessidades dela, né? Agora mesmo ela está orando já por uma outra coisa que ela quer. Nós não vamos comentar com ninguém, né? Mas ela está orando por algo que ela quer ganhar no final do ano. Eu falei, ore, fale para Deus, vá lá na internet, olhe o jeito que você quer, o modelo, a cor, tudo do jeito que você quer. E aí você fala para Deus, né? Seja específica com Ele daquilo que você precisa. Nós precisamos desenvolver a fé dos nossos filhos também, né? Ajudar eles a crerem que Deus pode suprir as suas necessidades. Amém? Amém. Eu ia contar um outro testemunho que eu vivi aqui. Vou contar rapidinho, mas vou ler o último ponto, tá? Ainda tinha mais um, mas teve uma época que eu tinha uma célula aqui na casa da Andélia, né? E eu lembro que nessa época o Cleiton, ele tinha viajado para uma conferência do NDA. Eu tinha a Maria Clara e a Sara pequenininha. E eu acho que a gente estava vivendo um tempo assim bem de fé também. Pro Cleiton ter ido já foi assim um desafio e tudo. E eu fiquei, né, com as meninas. E eu lembro que já estava assim com bem pouquinho dinheiro. E eu tinha que vir para a célula. E eu acho que tinha alguma coisa que eu precisava comprar, aniversário de alguém, alguma coisa assim. E aí eu tinha bem pouquinha gasolina no carro também e pouco dinheiro. Eu falei assim, não, mas saí de casa, peguei o dinheiro que eu tinha, passei no mercado, comprei um bolinho, comprei uma vela, comprei uns balões, comprei não sei o que, né? E vim para a célula. Cheguei na célula, a gente fez a célula, foi maravilhoso, foi tudo ótimo, né? E no final eu falei, não, eu tenho pouca gasolina, eu tenho que ir direto para casa. No final do culto, uma pessoa me convidou para ir na casa dela e comer algo que ela tinha feito, mas a casa dessa pessoa era longe da minha casa. E eu falei assim, não, só dei uma enrolada, não vai dar para ir, né? Já é tarde e tal. Não, vem, essa pessoa insistiu. Falei, não, porque assim, ó, eu tô com pouca gasolina e tal. Naquela época eu não usava cartão de crédito, não tinha recurso, né? Era assim, realmente aquilo ali. E aí a pessoa falou, não, vem, eu vou te esperar no posto, lá na frente eu coloco uns 20 reais pra ti. Eu falei, tá bom então, né? Vamos lá. Aí eu cheguei lá, né? E aí olha o que aconteceu, a pessoa encheu o tanque do meu carro. Eu tive provisão de gasolina por mais um monte de dias, né? E eu realmente, são detalhes, são coisas tão pequenas, mas é você realmente ver Deus se movendo. Às vezes nós não fazemos coisas, não vou para a igreja porque eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para ir, não tenho dinheiro para voltar, não tenho dinheiro para pegar um Uber, né? Eu lembro de um casal que eles moravam lá no Calafate e eles vinham muitas vezes só com o dinheiro da vida do ônibus. E às vezes quando saía daqui eles iam andando até a parada lá em cima quando eles não tinham coragem de pedir, né, de falar nada. Eles iam às vezes caladinhos, ficavam lá na parada esperando o seu tempo, porque não tinha dinheiro, né, ficavam lá esperando. E gente, de repente passava alguém da igreja e dizia, vamos lá, vou levar vocês, né, sendo que não era rota para casa deles, é totalmente assim, fora da rota. Ou então às vezes eles ainda estavam aqui no culto e Deus usava alguém para abençoar. Eles tinham muito mais pessoal, dinheiro da volta, tinha para a semana, enfim, né, quando nós realmente ousamos, né, andar em fé, confiar naquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos viver o sobrenatural de Deus, mesmo que em coisas pequenas, mesmo que em coisas que pareçam pequenas, mas nós estamos treinando a nossa fé para coisas maiores, amém? Às vezes nós queremos já começar orando, pedindo a Deus um avião, né? Você precisa começar a orar por coisas simples. Quando você vê que tem, realmente que você conseguiu através da palavra receber aquela resposta, então você começa agora a orar por algo maior, e você vai orando, aplicando a sua fé, vendo os resultados. Isso vai gerando mais fé no teu coração para crer que Deus pode fazer, amém? Glória a Deus. E só citar mesmo aqui, né, porque a gente já está no final,
faça orações específicas e se mova em fé. Né? Orações específicas, respostas específicas. Às vezes a gente fica, Senhor, me abençoa, Senhor, e tal, e Deus me abençoa como, ser humano, o que tu quer? Ah, Senhor, me dá um trabalho, que tipo de trabalho? Qualquer trabalho, Senhor. Aí um mês depois, quando recebe o primeiro salário, né? Esse trabalho ruim, né? Meu Deus do céu, e tal, começa a reclamar porque não pede da forma correta. Seja específico naquilo que você quer, claro que dentro das suas, né? Daquilo que você tem como qualificação, né? Não adianta se de repente você está num nível profissional aqui e você quer, né, assumir um cargo que você não tem uma qualificação para isso, mas comece a orar especificamente, né, e acreditar que o seu Deus, ele realmente deseja ver os seus filhos rompendo em fé. Amém? Se coloque de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se movam em fé nessa tarde, nessa noite. Se movam em fé realmente. Coloque aí no seu coração, traga à sua memória aquilo pelo qual você precisa levar diante de Deus. Qual é a área da sua vida que você sente que precisa romper em fé, que você precisa de respostas do Senhor? Qual é a área que você está chegando diante de Deus? Comece a se mover em direção a isso agora, né? Comece a crer que o Senhor, aquele que fez a promessa, Ele quer cumprir na sua vida. E se mova em direção a isso. Quantas vezes nós ficamos esperando que as coisas aconteçam? Quantas vezes nós ficamos esperando simplesmente que Deus nos salve de uma situação, esperando que Deus envie alguém, sem que nós, muitas vezes, não estamos nos movendo em direção àquilo. Se você está passando por alguma área na sua vida que precisa de uma intervenção de Deus, vai para a madrugada, começa a orar, começa a fazer um propósito com Deus, faz um propósito de jejum, se move em direção ao Senhor, porque Ele também se move em direção aos seus filhos. O Senhor quer que você, como filho de Deus, comece a enxergar assim como Ele enxerga, que te vê como um filho e que você tem acesso à presença dEle. Comece a falar com o Senhor essa noite, diz, Senhor, eu quero me comprometer com a minha fé, eu quero me comprometer em viver uma vida, ó Deus, que desafia o natural, mesmo que em coisas simples. Eu quero ver o Senhor se movendo em meu favor.